químicas contra a própria população. Então existe uma e o presidente Obama declarou que a utilização de armas químicas era uma linha vermelha que levaria à derrubada do governo sírio. E o presidente Assad usou armas químicas, os americanos não fizeram nada. Da mesma forma como aconteceu em 2003, em 91, na invasão do Iraque, quando os americanos ameaçaram libertar os curdos iraquianos e os xiitas e deixaram Saddam Hussein massacrar a sua própria população. Então, tanto na Venezuela como no Irã, estão as lições que nem sempre o que vem depois de uma revolução pode ser melhor do que o regime derrubado. Então, não sei se tem tanta sabedoria no governo Trump, se você balança demais o coreto, desestabiliza, seja a Venezuela, e que na sequência seria Cuba, ou no caso do Irã, como a gente conversou no começo, as consequências podem ser extremamente caóticas. No Iraque derrubaram Saddam Hussein e o que ocupou aquele vácuo foi o Estado Islâmico, que surgiu justamente das milícias e aconteceu algo semelhante na Líbia com a derrubada do Muammar Gaddafi. É outro motivo pelo qual o Obama também é criticado. Porque muita gente, evidentemente, tem horror daqueles ditadores criminosos, mas eventualmente você tem regimes piores que podem vir em seguida. Então tem todo um cálculo estratégico muito difícil de ser feito, porque às vezes a solução agrava o problema. E no caso, o Obama o fiasco foi tão grande que ele errou em vários sentidos. No caso da Síria, ele errou porque não interferiu, e no Irã também ele não interferiu a favor do jovem, e no caso da Líbia ele interferiu através dos europeus. Então, ironia é o seguinte, ele errou duas vezes. Quando entrou e quando não entrou. E no Egito, ele promoveu a derrubada do presidente Mubarak, e o que veio no lugar do presidente Mubarak foi a liderança da Irmandade Muçulmana, que é um grupo fundamentalista islâmico que desde a década de 1920 estava tentando derrubar o governo do Egito. No final, eles ganharam as eleições porque eram o grupo que mais bem articulado estava para participar de eleições livres e se transformaram no governo legítimo do Egito, tentando impedir que a democracia prosperasse e se perpetuar no poder. E aí os militares entenderam o recado e tomaram o poder de novo, e hoje nós temos o mesmo governo militar que o Egito teve desde a década de 1950. Só para acabar essa parte, irônico, quando você... Claro que todos nós queremos eleições democráticas em qualquer país do mundo. Um dos motivos que o Hamas está no poder, o governo Bush, o Bush filho, mais novo, ele estava promovendo eleições democráticas no Oriente Médio. E isso culminou numa eleição relativamente aberta. Exigiu que os representantes do Hamas pudessem participar das eleições da Autoridade Palestina, e eles ganharam as eleições para administrar a Autoridade Palestina e massacraram todos os seus opositores. Ali em 2007. Né? Isso. Quer dizer, o Hamas ficou no poder na faixa de Gaza a partir de 2007, principalmente, e em vez de investir naquilo que seria benéfico para a população, investiu bilhões de dólares na construção de túneis subterrâneos, de lançadores de foguetes, de centros de comando para atacar Israel, para varrer Israel do mapa, para eliminar judeus e israelenses, como depois se viu nos ataques de 7 de outubro de 2023. E faltou um exemplo aí nessa lista, mas que é um pouco diferente, mas é só para a gente fazer assim, um panorama geral de toda uma região bastante conflituosa e para as pessoas pensarem realmente como as soluções políticas às vezes são complicadas, políticas e militares. O caso do Afeganistão, do qual a gente falou outro dia, pelo qual Obama também é criticado, o Trump, como lembrou o Caio também, tinha ideias similares, o governo do Joe Biden, porque você teve a guerra no Afeganistão e aí as tropas americanas ficaram lá e isso gera muito gasto nos Estados Unidos. Tem toda uma... Só lembrar o pessoal que a guerra no Afeganistão foi a resposta aos ataques de 11 de setembro realizados de 2001. no 11 de setembro de 2001. Para o pessoal não, eventualmente não imaginar. Claro. Já trocamos de guerra. Exato. Talibã é outro grupo. Mas você vê, 2001 ataque nos Estados Unidos reage lá
vai fazer uma guerra no Afeganistão, etc., fica lá durante muito tempo, gasta muito dinheiro, os pagadores de impostos americanos começam a reclamar desses gastos, isso faz inclusive o Trump adotar um discurso um tanto isolacionista para conseguir ganhar a eleição de 2016 contra a Hillary Clinton. E aí, no governo Joe Biden, a retirada das tropas militares. O George W. Bush, ele alertava, olha, se retirar vai dar problema e tal. E quando houve a retirada, os terroristas do Talibã retomaram o poder no Afeganistão, e a gente viu aquelas cenas que eu nunca me esqueço, das pessoas se pendurando no avião para fugir, com medo dos terroristas que estavam retomando o poder. Elas queriam ir embora porque elas sabiam que seriam mortas, e muitas que ficaram de fato foram. E o Talibã, e na frente do Talibã, o regime do Irã é light, né? Por enquanto. Estavam perguntando... Quanto você está pagando por essa aula pra gente? 5,95. E real é dólar aqui. Não, real. Não, eu só aceito o Bitcoin. 5,95. Nossa, tá Bitcoin ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. O Romero, o pessoal estava perguntando qual o impacto para Israel se começar uma guerra, se Estados Unidos atacarem o Irã. O que significa isso para Israel? A pergunta é qual vai ser a reação do Irã. Sim. Eu cheguei de Israel na terça-feira. Terça-feira passada. Tô morando lá desde dezembro. Vim para cá na terça-feira. Eu até a hora que o avião decolou não tinha certeza se eu ia conseguir chegar. Porque nós estamos há semanas esperando algum desfecho para esse acúmulo de forças dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. Tem lá hoje 2 dos maiores porta-aviões com as suas forças-tarefa, estão lá na região do Golfo Pérsico e do Mediterrâneo. E se os Estados Unidos usarem o seu potencial bélico contra o Irã, vamos lembrar que no ano passado, quando houve um conflito entre Israel e o Irã e os Estados Unidos, os israelenses atacaram o Irã, destruíram as defesas aéreas do Irã. Durante 12 dias controlaram defesas o espaço antiaéreas. Controlaram o espaço aéreo do Irã, e no final desse processo, os americanos realizaram uma pequena intervenção e atacaram centros de enriquecimento de urânio para atrasar o programa nuclear do Irã. Agora, os americanos estão falando de tomar a iniciativa de realizar um ataque de enormes proporções, destruir toda a capacidade de lançamento de mísseis do Irã, eventualmente atacar centros de governo, atacar refinarias, atacar locais de produção de petróleo. Eles vão devolver o Irã para a era das cavernas. E a pergunta é como o Irã reagiria a um ataque como esse, porque se o Irã decidir usar o que se estima que são 2.000 mísseis balísticos para atacar os aliados dos Estados Unidos na região, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Bahrein e, obviamente, Israel, isso se transformaria num conflito de grandes proporções, porque você vai ter retaliações e contra-retaliações. Ninguém vai querer ficar com os seus mísseis vulneráveis em terra. Eles vão lançar os mísseis antes de eles serem atingidos. Esse é o dilema americano. Voltando ao começo da conversa. Qual o dilema americano? Qual a preferência do Trump? É fazer uma coisa parecida que ele fez na Venezuela. Uma operação cirúrgica, cinematográfica, né? Uma coisa parecida que os americanos... Com a ajuda de gente de dentro. E com a ajuda que eles fizeram também, os americanos fizeram junto com Israel ano passado. Ou seja, uma operação cirúrgica. Obviamente, o Trump, sendo Trump, ele exagera, ele mente, ele diz... A expressão em inglês e em português existe também. Obliteramos, destruímos, sabe? Não, importante, 100 vítimas civis no Irã. Quem matou civis no Irã foi só o governo. O governo iraniano. Não, alguns bombardeios causaram. Sim, mas foi muito limitado, praticamente. Não, mas na Venezuela não teve. Na Venezuela? Não, mas no Irã também teve muito poucas vítimas entre os civis. Diante do tamanho da operação. E os israelenses... As operações foram cirúrgicas. Sim. Mas operações cirúrgicas não têm um efeito, às vezes, abrangente, como se precisa. Não tem. Então você tem... é cinematográfico, te rende pontos, sabe? E o Trump prefere esse tipo de coisa. Uma operação curta e grossa.
Agora, nesse caso, para você ter um efeito realmente duradouro, vai exigir um investimento militar, estratégico, que vai contra a razão de ser do Trump. Aí Não só dele, mas contra a própria base, aquilo que o Felipe explicou, o movimento MAGA, que nesse momento, se você perguntar para um americano, ele não está aflito como o cara em Israel ou na Arábia Saudita. O míssil do Irã não vai chegar em Nova York, não vai chegar em Washington, na Flórida. Os americanos estão muito imersos nas suas questões internas. Não tem uma ameaça. O caso americano... Mas falando em ameaça interna, tem muita gente com teoria de conspiração que por causa do Epstein, dos arquivos Você Epstein. diz exatamente. Eu ia levantar essa questão. Vamos arranjar uma guerra distração. É sempre uma guerra. É uma teoria conspiratória que, olha, por incrível que pareça... Faz sentido, né? Faz sentido, mas eu não acredito. No caso, realmente, existe... Que fantástico. Por incrível que pareça, eu não acredito. O Caio Bender falando. Não, eu não vou... Não acredita porque não fala mal do Trump. Eu tô defendendo o Trump. Eu tô defendendo o Trump. Eu acho que ele Tem tá limite. levando em conta os interesses estratégicos dos Estados Unidos, sabe? A questão do Trump, que ele tem essa desenvoltura pelo seguinte, ele está no segundo mandato dele e, por tradição, como ele é o pato manco, ele pode sonhar em querer ficar no poder, mas não ficará. Em geral, um presidente americano no segundo mandato, ele se dedica muito mais à política externa do que à interna. Porque ele está nesse dilema. Não depende das condições internas para se reeleger. Ele tem muito mais margem de manobra em política externa do que ele tem em política interna. Claro, o Trump sendo Trump, ele controla o Congresso, ele faz o que quiser. Mas no caso dele, ele sabe que o país, está óbvio, o país não... Ninguém está ardorosamente preocupado com a situação em Israel ou no Irã. Isso a população americana está preocupado, como aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, quanto vai custar o ovo, quanto vai custar a gasolina, com questões internas. E, por incrível que pareça, a base, sim, no Trump, está muito mais preocupada com o escândalo Epstein do que com o futuro do Ayatollah. Sabe? Mas preocupada no sentido de o escândalo gerar um desgaste para ele? Não. Ou preocupada... O país, a base do Trump, que vive em teorias conspiratórias, ela é obcecada pela questão do Epstein, que foi um veneno criado pelo próprio Trump, que prometeu que ia divulgar tudo e não divulgou. Então, isso só alimenta teorias conspiratórias. Então, o desgaste grande do Trump junto à própria base dele, ele é visto hoje como parte desse complô das elites, esse complô pedófilo de prostituição que os amigos dele estão envolvidos. Então, ele não tem uma resposta que a base quer, ele está desgastado com questões internas, de inflação, de imigração, e não na questão externa. E para o Trump, em termos de política interna, o que acontecer no Irã, se ele tiver um ataque, qualquer coisa do gênero, só pode piorar a situação dele, porque se tivermos uma operação militar em larga escala e voltar aquilo que o Felipe comentou no começo, a mesma maneira que governos anteriores se desgastaram com as guerras americanas no exterior, porque uma guerra custa em dinheiro e sangue, e obviamente chega um momento que você fazer uma mudança de regime no Irã, você não consegue só com bombardeios. Você, para mudar um regime, ou na Venezuela, se você não ocupar um país, você não muda um regime. Não, outro, um aliado interno muito forte. Que seria que possa... só tem um aliado que não Exato. tem poder de bala, porque é Israel. O único país que estaria afim, e no caso dos países, voltando àquele cenário de guerra do Samuel, que ele estava comentando com o Vilela, é muito simples. Os países árabes não vão participar de uma ofensiva americana ou israelense contra o Irã. Eles podem sim participar numa segunda fase por interesse próprio, de sua própria segurança, caso o Irã passe a disparar mísseis na região, eles vão ativar suas defesas para interceptar esses, como fizeram na guerra dos 12 dias. Nessa hora, sim, os americanos vão ter participação, inclusive, dos seus aliados europeus, que estão furiosíssimos com o Trump, odeiam o Trump hoje em dia, mas na hora H, se tiver um ataque iraniano contra Israel ou contra outros países da região, você vai ter participação britânica, francesa, que tem realmente condições de participar desse esforço de defesa
contra o Irã. E quando o cara fala sangue é importante, né? Porque eu falei aqui dos gastos com a guerra, mas obviamente você tem as perdas de vidas, Claro. São cidadãos daquele país, né? São militares americanos que morrem aos milhares em intervenções militares no exterior, principalmente quando elas são duradouras, como foi o caso de Iraque, Afeganistão, etc. Eu queria posso levantar uma pergunta aqui Claro. para o Caio Blinder, diante de todo esse cenário, que, claro, isso também envolve aspectos econômicos internos, aí, como o Caio estava falando. Qual é a perspectiva de haver uma vitória do Partido Democrata, que é rival do Donald Trump, nas eleições legislativas que possam fazer com que o Trump perca esse controle total sobre o Congresso? E se isso, Samuel também fique à vontade, se isso pode mudar essa posição em relação ao Irã, Israel, etc. A primeira, por tradição política, o partido no poder na Casa Branca costuma perder as eleições de meio de mandato. Certo. Assim, tem que ser um gênio político para você evitar esse tipo de derrota. O Obama sofreu uma derrota fragorosa logo depois que ele ganhou a eleição, na primeira eleição, assim, mas foi acachapante a vitória. No caso do Trump, e lembrando que o Trump também teve essa derrota no seu primeiro mandato, né? Ele perdeu o controle. Agora se discute muito, número um, no caso da Câmara, o tamanho da derrota do Trump. Seria, sabe, se vai ser por quantos votos, quantas cadeiras ele vai perder. Se parecia muito difícil pelo mapa das cadeiras do Senado em jogo que isso pudesse acontecer, mas se você pegar as pesquisas de opinião pública hoje em dia, o desgaste do Trump é muito grande, porque sendo Trump, autocentrado, megalomaníaco, ele está fazendo com que eleições para o Congresso se tornem um referendo sobre ele, que é um péssimo negócio. Curiosamente, é a mesma coisa que acontece em Israel. Exato. Então, é um referendo. Em relação a Benjamin Netanyahu. Geral, Ou seja, acaba sendo um referendo presidencial em eleições não presidenciais, de meio de mandato. Então, existe. Tem muitas pautas em jogo. Quer dizer, os debates internos em cada estado poderiam ser sobre 1000 assuntos. Ou no Senado. Mas o que aconteceu com o Trump, ele conseguiu um milagre. Cada eleição americana se fala, agora criou uma nova coalizão de governo majoritária do Partido Democrata ou Republicano e vai durar por gerações. Ela dura um ciclo eleitoral. Então, o Trump conseguiu uma proeza nas últimas eleições de conseguir, de fato, apoio latino, do eleitor de origem hispânica ou latina, como se diz, até negros. Jovens votaram no Trump. Gente como o Vilela votou no jovem. Eu nem moro lá! Como o Vilela, não, da idade do Vilela. Os bros. Tá, faixa de 35 anos, 37. Os bros votaram. Ou mais. Os pessoal bros sem um fio branco de cabelo. Exato. Os bros votaram no Trump. Se você pegar as pesquisas, ele perdeu essa maioria efêmera. Esse pessoal já recuou e se juntou e voltou novamente a tradicional. Inclusive porque hispânicos têm sido as vítimas da política draconiana de deportação dele. Então, os americanos eram a favor de uma política mais dura de imigração. Isso foi um dos fatores da derrota do Biden. Uma derrota que começou o desgaste dele com aquilo que você falou do Afeganistão. Aquela retirada aloprada. Exato. Foi o primeiro sinal. Depois daquela queda de aprovação do Biden, ele nunca mais subiu a partir. E o Trump está caindo. Porque mas a diferença, no caso do Afeganistão, eles viram aquelas cenas das tropas americanas, inclusive os soldados americanos morreram naquela retirada aloprada. Então, o que você tem hoje em dia, sim, a questão sempre histórica com o Trump, não é ele perder a eleição, é como ele vai reagir perdendo a eleição. E há muitos temores do Trump, ele tirar a legitimidade do processo eleitoral. Sabe o que ele vai fazer? Ele já está num processo de desacreditar o processo eleitoral. O Trump só acredita em eleição quando ele ganha. Se ele perde, é fraude. Aqui aconteceu a mesma coisa. Mas numa escala que não dá nem para comparar o que o Trump fez em 6 de janeiro de 2021 com 8 de janeiro. Ali foi uma coisa em uma escala medonha e os republicanos... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.